prazer e a nossa busca é louvar-te, agradar-te e fazer com que o seu coração se alegre dia após dia, meu Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio que temos de estar em sua casa, de podermos cantar canções e de fazermos orações que falam da nossa fé em ti, da nossa dependência e de tudo aquilo que nós temos contigo. Temos uma vida, meu Deus, temos uma história. E eu quero te agradecer pela vida de todos os que estão aqui nesta noite. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as necessidades, ó Deus, de cada um neste momento. E eu peço ao teu Espírito Santo que o Senhor venha ao de encontro a tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser feito em nossas vidas. E que nós possamos neste momento tão maravilhoso, como Maria fazia, assentava aos teus pés para ouvir a sua palavra, que nós possamos não apenas ouvir a sua palavra, meu Senhor, mas recebê-la em nossos corações como espada e como fundamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. O pastor deu o aviso e eu quero reforçar. Vamos começar quarta-feira a campanha do final do ano, que se estende nos 7 primeiros dias de janeiro sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hoje nós vamos falar algumas características da pedagogia da fé. Hebreus 11, 1. Todos abriram? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos assentar. Eu gostaria que você, assentado ainda mesmo, pode ficar sentado, queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Eu queria que você pensasse, como é que anda a sua fé? Hoje nós temos visto a fé vinculada às emoções, sentimentos. Hoje nós temos visto uma fé fragilizada e centralizada no próprio ser humano. Hoje nós temos visto uma fé egocêntrica, uma fé que não tem habilidades para andar com Deus e estar dentro dos propósitos de Deus. Senhor, nós não queremos ter uma fé que nos abandone na hora das nossas necessidades. Nós não queremos ter uma fé, meu Deus, que resuma as nossas vidas em conquistas. Nós queremos a fé genuína do Calvário. A fé que é um dom do Senhor Jesus em nós. A fé que é crescente e que cresce conforme a nossa comunhão contigo, Jesus. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo vasculhe dentro de nós e nos revele o tamanho da nossa fé, a qualidade da nossa fé, a profundidade da nossa fé e o estado da nossa fé. Meu Senhor, em nome de Jesus, não permita que ficamos abatidos ou confundidos em meio às circunstâncias ou situações, mas que todos nós possamos sair daqui nesta noite, nós te pedimos, com uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas totalmente focada no Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? O escritor aos Hebreus diz o que é a fé. Ele diz que a fé, em primeiro plano, é um firme fundamento. É algo muito firme, fundamentado. Ele usa 2 vezes a palavra sobre raiz, firmeza.
Depois ele diz assim, que a fé é certezas. A fé são certezas. E é muito interessante, no decorrer dos tempos, as pessoas estão perdendo cada vez mais a noção e a interpretação correta e lúdica da fé. A fé tem que ser algo que eu e você possamos ter diante de nós. Eu quero falar um pouquinho sobre as contrariedades e os obstáculos da fé. Eu quero falar sobre um obstáculo apenas, e desse obstáculo eu quero fazer um diagrama. Eu quero falar sobre a centralização. Um dos obstáculos da fé é quando você centraliza um ponto, pensando que Deus só te ama se, e que Deus só cuida de você se aquele ponto, e que Deus só tem um propósito para você se. Esse é o primeiro obstáculo da fé. Existem muitos, mas é um grande obstáculo porque dele deriva-se várias situações nocivas. A fé, ela jamais pode ser centralizada num ponto, no alcance de um objetivo, porque Deus, ele não é centralizado num objetivo, mas num todo. Quando Deus vai fazer algo por mim, ou por você, ou em nós, ele não objetiva um feito apenas. Ele é o alfa e o ômega. Ele objetiva o começo, o meio e o fim. E se eu e você estivermos focados apenas num ponto, não falaremos a mesma linguagem de Deus e não poderemos estar de acordo com Ele. O que eu e você precisamos entender que não podemos estar centralizados apenas num ponto, mas num todo. Quando o escritor escreve, Isaías escrevendo diz assim, que os pensamentos de Deus e que os planos de Deus são mais elevados e muito mais altos. O Senhor quer que nós entendamos que quando você centraliza e você foca um objetivo apenas, tirando os olhos de todo o contexto da situação, você pode rapidamente cair e ficar fragmentado quando aquele objetivo parecer inalcançável, quando aquele objetivo não acontecer de imediato, quando aquele objetivo não parecer te favorável. O que eu quero te explicar inicialmente é que quando você pede algo para Deus, você precisa entender a dinâmica da palavra de Deus na sua vida, que é toda uma historicidade a ser escrita. Jamais Deus vai fazer algo na sua vida que não tenha propósito. E muitas vezes, aquilo que você busca é algo único e sem propósito. Tudo que Deus vai fazer na sua vida tem um propósito. Então, é necessário que eu e você entendamos que quando Deus está trabalhando em nós, existe todo um propósito pela frente, nas laterais e por trás. E se eu e você não estarmos nessa mesma ótica e nessa mesma visão, se eu ou você olharmos apenas para o nosso objeto de conquista, e Deus quiser com que nós tenhamos e entendamos toda a prática divina, nós não estaremos de acordo com Deus. Simplificando, toda vez que você for orar a Deus pedindo alguma coisa, não centralize nada, a não ser Cristo. A glória de Cristo, a vontade de Deus, a paz de Cristo, a benevolência de Cristo, Cristo. Toda vez que você pedir algo a Deus, não centralize nada, não centralize ser humano, não centralize coisas, não centralize nada que for perecível. Por quê? Porque as condições, vamos analisar o seguinte, a inabilidade de nós possuirmos condições de lidar com a nossa realidade, procede dessa centralização. Você consegue repetir isso? Pastor, hoje a senhora está meio complexa. Você consegue repetir o que eu disse? A centralização provoca uma inabilidade de você lidar com a realidade.
Isso é só o primeiro ponto nocivo. Eu nem vou me aprofundar nisso. Quando você centraliza algo e você esquece que o projeto de Deus é o todo e que tem começo, meio e fim, você se torna inabilitado para lidar com a realidade da situação. A realidade vai defraudar você. As dores, os sofrimentos, as tristezas, as decepções vão boicotar você. Por quê? Porque você centralizou apenas um projeto e um objetivo. Isso aconteceu com inúmeros cidadãos da Escritura. Por exemplo, Jeroboão. Jeroboão centralizou o governo. Quando ele centraliza o governo e diz, não posso perder o governo. O que ele fez? Perdeu o governo. Por quê? Porque ficou com medo do povo descer para Jerusalém, então fez 2 bezerros. Um em Dan, outro em Betel. Jonas centralizou o quê? O sistema político de Israel. O que aconteceu com ele? Fracassou. Ficou frustrado. Analisa todas as pessoas que tiveram um relacionamento com Deus em uma situação e centralizaram um objetivo, esquecendo do todo, esquecendo do projeto, do plano, do propósito de Deus. Foram boicotados pela própria inabilidade, não tiveram habilidade de lidar com a realidade. Porque entre você e a sua bênção tem uma jornada e um caminho. E se você focar apenas no seu objeto de alcance, você focar apenas no seu objeto de conquista, você vai se perder. Porque quando Deus quiser, ou quando Deus te buscar, ou quando Deus mover, você não vai conseguir ter habilidades necessárias para lidar com a realidade da situação, como um todo. Deus não está centralizado em nossas necessidades. Você pode repetir isso? Pode ser um pouquinho complicada a palavra, porque ela tem que pensar. Hoje você vai ter que pensar. Deus nunca está centralizado nas minhas necessidades, por isso que eu não posso estar centralizada nelas. Deus está centralizado no propósito dele. É onde eu e você temos que estar centralizados, no propósito dele. E para que você esteja falando a mesma linguagem que Deus e andando no mesmo nível do Senhor, você precisa alcançar 3 patamares. E o primeiro eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 3. Vamos falar de uma pessoa só. A fé crescente de um homem que andou com Deus. Para que você consiga andar junto com Deus e não centralizar propósitos, mas centralizar a glória de Cristo, primeiro você precisa saber sobre identidade. A primeira coisa que você precisa saber, Êxodo capítulo 3. Primeira coisa que você precisa saber. Nós nascemos sem nos conhecermos e sem saber nada de nós mesmos. E às vezes crescemos, envelhecemos e partimos sem sequer nos conhecermos. A questão é eu e você descobrirmos o que não somos. O que não somos. O que não podemos. Esse é o pior aprendizado. É muito fácil e gostoso você saber do que você é capaz. Você é capaz de responder, você é capaz de redarguir, você é capaz de acusar, você é capaz de apontar, você é capaz, mas o que você não consegue que deveria conseguir? O aprendizado sobre nós mesmos, ele é um aprendizado constante. E quando você deixa de se conhecer, você deixa de conhecer Deus. Quando você deixa de conhecer você mesmo, você está deixando de conhecer Deus, porque quem apresenta você para você é Deus. É Deus quem te mostra você para você mesmo. E Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vejo a aflição do meu povo e eu quero que você vá e que você faça uma obra no meio do meu povo. Eu quero que você proclame libertação ao meu povo, eu vou libertá-los, mas eu preciso que você vá como mensageiro de homens para homens. E que você traga a mensagem de libertação para aquelas pessoas que estão ali. Eu vou libertá-los. Não é você quem vai libertá-los, Moisés, sou eu. Mas você precisa dizer a eles aquilo que eu quero que eles saibam. Ou seja, você será um intermediário entre eu e eles. Então a Bíblia diz que depois de uma conversação com o Senhor, Moisés faz uma pergunta para Deus.
E essa é a primeira característica da fé, uma fé centralizada em objetivos, querer ter respostas para os outros. A preocupação sua de fracassar ou de falir não é nem mesmo com você. É de você ter que dar uma satisfação às outras pessoas. É você ter que dizer aos outros, ou se comportar diante dos outros, ou o que as outras pessoas vão dizer, ou o que elas vão pensar. Alguns cristãos têm perdido a identidade porque se perderam nas opiniões alheias. As pessoas não conseguem mais viver a própria vida, não conseguem viver a própria história, porque aquilo que os outros pensam se tornaram tão importante e fundamental que as pessoas não conseguem mais saber nada sobre si, a não ser as informações alheias. Você não é o que as pessoas pensam de você, e você não é o que você pensa de você. Você é o que Deus diz sobre você. E Moisés, naquele impasse, naquelas complexidades, ele faz uma pergunta para Deus em Êxodo 3, versículo de número 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Senhor, eu preciso apresentar um nome. Um nome? O Senhor havia dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus da história, desde o início, que tirou Abraão de Ur, dos caldeus, e que trouxe. Eu sou toda a história que o povo conhece. Eu sou tudo aquilo que o povo tem sabido. Esse sou eu. Mas, Senhor, eu preciso de um nome. Eu preciso de um nome, eu preciso de um número, de uma identidade. Eu preciso dizer quem é que me disse e quem é que me falou. Quando você centraliza a sua vida e centraliza uma fé de uma maneira errada, você vive buscando meios para justificar-se, para desculpar-se. Você vive buscando meios de buscar uma identidade para a sua fé. Você vive buscando meios de identificar, de incorporar a sua fé, de fazer com que a sua fé ganhe uma proporção, altura, que as pessoas possam ver que você tem fé. Você se preocupa com isso? Você é uma pessoa que você precisa ficar dando satisfações da sua vida para aquelas pessoas que te cercam. Esse precisa acreditar que você é bom, esse precisa acreditar que você pode, aquele precisa acreditar que você tem fé. Agora, no que é que você acredita? As pessoas precisam acreditar no Deus que você ama. As pessoas precisam acreditar que você é uma pessoa, ou que você... Agora, no que você acredita? Essa é a questão. Você já parou para pensar que não era importante o que o povo ia perguntar ou questionar, mas no que Moisés acreditava? No final das contas, e até no começo delas, a questão não são os seus papéis que você exerce que vai te trazer vitória. O que vai te trazer vitória é aquilo que você tem dentro de você. É aquilo que você acredita, é naquilo que você confia, é em quem você tem vivido, em quem você tem conhecido, em quem você tem procurado agradar. Se você continuar nesse ciclo vicioso, de uma necessidade de ter uma fé que identifique você como um cristão fulano de tal, como outro cristão fulano de tal, você vai se perder. Porque você pode aparentar uma coisa e ser outra. Você pode aparentar um crente frio, você pode aparentar um crente que ninguém dê um tostão de réis, e você ser as primícias do reino. A grande questão é
que nós precisamos ter uma fé onde Cristo seja centralizado e a nossa identidade seja galgada dia após dia, não porque temos dom, não porque cantamos, não porque estamos há 20 ou 30 anos dentro da igreja, não porque, mas a nossa fé se baseia na identidade de Cristo formada em nós. A única identidade que eu e você precisamos é a identidade de Cristo formada em nossas vidas, que nos ocupa de tal maneira, que nos atrai de cada jeito, de cada situação, em cada situação, que nós não temos tempo e nem inclinações e nem paciência para ficarmos prestando atenção no que as pessoas pensam sobre nós. Por favor. O que as pessoas pensam sobre você não vale a pena ser escrito. Mas o que Deus sabe sobre você, isso sim. O que Deus tem visto em todo tempo, em todo momento, em cada situação. É isso que vale. Moisés olha para Deus e diz: o que eu vou dizer a eles? Qual o seu nome? Qual a sua identidade? Mas o problema de Moisés com identidade era uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque quando nós ficamos buscando uma identidade para Deus, eu preciso ter uma vida vitoriosa, porque as pessoas precisam ver que eu tenho um Deus vitorioso. Eu preciso ter uma vida saudável. Eu preciso, porque as pessoas precisam ver que eu estou bem. Quando você vive essa retórica e esse discurso mal amado, é porque te falta uma identidade própria. Moisés precisava que Deus se identificasse, porque ele não sabia quem ele era. Moisés não sabia quem Deus era, mas muito menos sabia quem era ele mesmo. Você sabe quem é você? Eu vou dizer de novo. Você não é quem você pensa que é, você é quem Deus diz que você é. Todos nós. Às vezes nós nos rotulamos com alguns chavões e com alguns sinônimos. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Quem era o forte apóstolo Paulo, destemido, ousado, corajoso para com a igreja, senão um homem que dizia em Romanos 7, o mal está comigo. E quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Quem somos nós? Quem somos nós? Sabe quando você é desmascarado, quando nós somos desmascarados, quando existe dentro de nós forças para apontarmos o dedo para alguém. Aí você olha e você diz: Deus, quem sou eu? Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus, olha um ponto que eu cheguei. Olha o ponto que eu cheguei, Senhor. Olha a maneira em que eu não consegui lidar com a minha ausência de estrutura, com a minha ausência de identidade. Então, ao invés de eu buscar a minha identidade no Senhor, eu quis fazer o quê? Eu quis pular estágios. Eu quero dizer para as pessoas quem é o Senhor, sendo que primeiro tem que passar por mim para que depois vá até o outro. As pessoas não vão ver Deus na sua vida. Daqui, ó. E você não precisa também ficar falando de Deus. Você precisa vivê-lo. Porque a maior pregação é a nossa vida, é a nossa existência. Essa é a maior vida. Essa é a maior pregação que nós temos. Os frutos que nós produzimos são as vitórias da Escritura, da palavra. Essa intimidade que temos com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, onde constantemente a palavra tem vencido dentro de nós. Constantemente a palavra tem nos ensinado. Moisés disse: quem é que tem falado comigo? Porque eu preciso dar satisfação às pessoas. Você precisa dar satisfação às pessoas. Você precisa criar caracteres. Você precisa criar papéis. Você precisa criar funções. Quem somos nós? De verdade, no nosso íntimo, em nossa intimidade. Achamos que somos tantas coisas, achamos que estamos por cima, achamos que podemos. Quem somos nós? Moisés não sabia quem era.
Ele não sabia se ele era egípcio, se ele era hebreu, ele não sabia, ele não tinha identidade própria. E o grande problema de Moisés está no versículo de número 11, ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Esse era o problema de Moisés. Eu quero perguntar para você, quem é você? Quem é você? No que a sua vida se resume? Esqueça funções: pai, mãe, filho, trabalhador. Esqueça funções. Quem é você? Do que você gosta? Quais são as suas paixões? Quais são as suas inclinações? Quais são suas fraquezas e debilidades? Quem é você? Quem é você? Para atender ao chamado daquele que tem te chamado desde o ventre. Daquele que quer construir para você uma história que muitas vezes nada tem a ver com tudo aquilo que resumimos a nossa vida. Resumimos a nossa identidade, trabalho e família. É isso que resumimos a nossa identidade, mas nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que trabalhadores e mais do que membros integrantes e assíduos de uma família. Quem somos nós? Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Quem sou eu diante de Deus? Quem é você para Deus? O primeiro rudimento que a sua fé deve ter é essa busca de uma identidade cristã. Eu preciso ser parecido com Cristo. Você, em nome de Jesus, não pode desistir disso. Por mais que a carne seja pertinente, por mais que os vícios se levantem, por mais que o ego está acima e predominante, você não pode desistir desse chamado de ser igual a Cristo, de ser semelhante a Cristo. Essa é a primeira base da nossa identidade. Identidade não é você ser alguém para os outros, não é você ser bom para os outros, não é você ser amistoso, ou ser agradável, ou fazer boas coisas. Identidade é aquele que você é, que Cristo tem te formado. Isso é identidade. O resto são performance. O resto são facetas. O resto é convívio social que desfrutamos. Hoje você vive num mundo de falsidade, de mentira. Um mundo onde a mídia predomina com suas mentiras e invenções. Mas nós, como cristãos, às vezes, analisando bem de perto, temos aderido a esse comportamento. Quem é você? Será que você é tão forte quanto você pensa? Será que você é tão bom quanto você pensa? Será que você é tão prendado, tão devoto? Você é tão quanto você pensa? Quem somos nós? Paulo, em seu momento de lucidez, ele diz: o mal está comigo. O mal está em mim. Você sabe qual é o nosso maior atestado de cegueira? Quando nós não enxergamos a nós mesmos e apenas os outros. O maior estado de sua cegueira é quando você só enxerga o erro dos outros. Você não consegue enxergar seus erros. Você não consegue enxergar suas falhas. Suas falhas não te diminuem. Suas falhas não te traz a consciência. Seus erros não te descaracteriza. Seus erros não te levam ao altar. Suas debilidades não te humilham. Suas fraquezas não fazem você querer mais Deus. Porque o Espírito Santo, ao mostrar a cada um de nós a nossa humanidade, o objetivo é que tenhamos mais sede e fome dele. Onde você vai encontrar mais sede e fome de Deus? Nas pessoas que encontraram consigo mesmas. Hoje é uma luta gigantesca. Pregações e mais pregações dizendo: tenham fome de Deus, tenham sede de Deus. Mas onde você vai encontrar fome e sede de Deus, senão naqueles que se encontraram consigo mesmos? Aqueles que conseguem enxergar as inabilidades, aqueles que conseguem confrontar consigo mesmo e dizer: Deus, se tu não tiveres misericórdia de mim, o que vai ser da minha vida? O primeiro patamar
que a sua fé precisa é da identidade de Cristo em você. Pastora, mas e quando a identidade de Cristo ainda não é construída em mim, o que eu faço? Seja um adorador da identidade dele. Nunca aceite outra identidade. Nunca aceite outra identidade. Nunca aceite uma identidade mentirosa, uma identidade fajuta, uma identidade que é parecida e quase igual. Nunca aceite qualquer, ou seja, o seu dom ou o tempo de igreja, os seus raciocínios ou o seu pensamento, nunca aceite. Se ainda a identidade de Cristo não for formada em você, seja um adorador dessa identidade. Adore a identidade de Cristo e você vai ver que o Espírito Santo em breve vai trabalhar para que isso seja realidade. Diga amém. Qual é o primeiro patamar da construção de uma fé que está dentro do propósito de Deus? Ter a identidade de Cristo em você. Diga amém. Segundo patamar, eu quero que você vá comigo. Êxodo 32. Versículo de número 20. Versículo 30. Êxodo 32, versículo 30. Deus responde a Moisés em Êxodo 3, 14 e 15. Ele diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus é o que é. Deus é o que é. É muito importante você entender que seus sentimentos e suas emoções não são muito produtivas no seu relacionamento para com Deus. Mas a sua fé é a base de tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor não diz que Deus se agrada com carinhos, com atenção, com sorrisos, com afeições. Deus se agrada com fé. Você tem que crer em Deus. E a sua fé, a primeira base dela é a identidade de Cristo em você. A identidade ainda não foi formada. Tudo bem, seja um adorador dessa identidade. Não aceita ser uma outra pessoa, senão aquela que Cristo gera. Jesus ainda não gerou em mim uma identidade, então eu não sou. Não tenho, não posso. Eu só quero a identidade de Cristo. Não fique fazendo a identidade de crente. Qual é a identidade de crente? Eu canto, eu prego, eu oro, eu louvo. Não, para com isso. A identidade cristã é o fruto do Espírito Santo de Deus. Não aceite outra identidade. Identidade eclesiástica, onde as pessoas fingem que são quando não são. É o que está faltando em nosso meio, a identidade cristã. Nós vamos ficar lutando. É como se você estivesse num barco, num alto mar, e esse barco estivesse cheio de buracos. E você ficasse com aqueles baldinhos de criança brincar na praia, tentando tirar água do barco. Nós vamos continuar assim. Enquanto não entendermos que a solução para a igreja de Cristo é a identidade de Cristo nela. Você vai acabar com as murmurações, com as reclamações, com as falações e com todas as situações infantis, quando Cristo for formado em sua igreja. Do contrário, nós vamos ficar como um navio no meio do mar, cheio de buracos, e tentando tirar com baldinhos. Por quê? Porque quando a identidade de Cristo começa a realizar-se na vida de um cristão, tudo perde a forma. A única forma que existe é ser parecido com Cristo. Pastora, e se a minha fé não tiver esse patamar? Se a sua fé não tiver o patamar da identidade de Cristo, as emoções, sensações irão tirar você do confronto com a sua realidade. E você vai viver sem vencer. Viver sem construir, porque a única maneira de nós construirmos algo é por meio da identidade de Cristo. É o que vale a pena. Para passar adiante, eu quero perguntar de novo para você, quem é você? Quem é você? Você não é sua personalidade. Às vezes existem algumas pessoas que se alegram e se bancam por ter uma personalidade
definida, determinada, construtiva, ousada. Parabéns, você se perdeu no caminho. Parabéns. Porque você optou pela sua personalidade e não pela persona de Cristo. Cristo formado em nós. Nenhum de nós estamos prontos. Nenhum de nós estamos acabados. Nós estamos em obras. Nenhum de nós estamos prontos. Nenhum de nós. E não é porque o Espírito Santo faz isso de uma forma gradativa que você vai precipitar e já, de cara, vestir uma roupagem que não é ideal. Eu estou em obras. Você está em obras. Você não precisa precipitar-se em manifestar algo ou dizer para alguém quem é você. Deixe as coisas acontecerem normalmente, naturalmente. Se você não dá conta do recado, você não dá, qual é o problema? Por que você tem que dar conta de todo o recado? Eu não estou dando conta deste recado, eu preciso agora levantar um pedestal ou uma tora e dizer He-Man. E eu preciso dar conta deste recado. Será que somos assim? Será que é tão difícil para nós reconhecermos as nossas limitações e reconhecermos as nossas situações e dizer, Senhor, eu estou enxergando uma área em mim que não está formada. Esta é a área. Eu não vou vestir-me de vestes de faz de conta. Eu não vou fingir que eu dou conta. Eu não vou fingir que eu sou forte. Senhor, eu sei que para isso que o Evangelho existe, para me formar em Ti. Por que você tem um versículo em Isaías capítulo 30 que o Senhor diz assim, eles ganharam força na própria mão. Quantos crentes têm ganhado força no próprio braço, na própria mão? Não dá conta, diz para Deus, Senhor, eu não estou dando conta do que você viver uma mentira. Fazer de conta que você está vencendo. Fazer de conta que você está vivendo. A sua identidade, ela só é autêntica e reconhecida quando ela é formada em Cristo. Aquele versículo que me amedronta e te amedronta, vai dizer que não. Eu não te conheço. Amigo, o que tu fazes aqui vestindo vestes estranhas? Estes textos nos amedrontam, porque falam de não conhecimento. Quem é que o Senhor vai ver no céu? Um crente cheio de dons, cheio de talentos. Um crente todo empoderado e sempre certo, e sempre convicto e dono da razão e da verdade, e sempre por cima da carne seca. É isso que Cristo irá identificar como dele? Não. Ele vai identificar aquela ovelha que ele muitas vezes teve que ir para os desertos e trouxe gostoso nos braços. Ele vai identificar aquele que chorava as próprias misérias e lamentava a própria história. Aquele que olhava e dizia, Senhor, me ensina, eu preciso aprender. Aquele que antes de bombardear o próximo, bombardeava a si mesmo com as próprias verdades. É essa identidade que Cristo identificará na glória. Aqueles que foram dele. Aqueles que choraram sim, que prantearam também, mas que não abriam mão de uma identidade genuína, forjada na cruz do Calvário, e que não aceitavam as falsificações de Satanás, e Satanás dizia, você é bom, e o crente dizia, não, eu não sou, e Satanás dizia, você é inteligente, você pode, e o crente dizia, não, eu não sou, e Satanás dizia assim, olha, como você é uma pessoa querida, abençoada, e ele dizia, eu só sou para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Essa identidade que o Espírito Santo quer formar em nós. E Satanás está atravessando. E ele atravessa. E ele atravessa, e ele vem empoderando alguns, e ele vem dizendo a alguns, olha como você é esperto, olha como você é abençoado, olha como você é inteligente, olha como você, e olha como você. E feliz daquele
que se depara com o que Paulo se deparou. Feliz daquele que olha para dentro de si e diz: Deus, miserável homem que sou. Feliz aquele que antes do toque da trombeta olha e diz assim: Deus, onde é que eu me perdi? Cadê a identidade de Cristo em mim? Onde era para existir humildade, existe arrogância. Onde era para existir conhecimento, existe ignorância. Onde era para existir amor e misericórdia, existe apontar de dedos. Deus, onde é que eu me perdi? O culto para você ainda é um culto? Ou é apenas um festival de apresentações? Ainda é um culto? Ainda é um momento e um tempo onde Deus fala com você e arranca suas máscaras? É um lugar onde Deus chega na sua alma e vê todas as mesas de cambistas de compra e venda, e o Senhor Jesus chuta tudo para fora. O seu culto ainda é um culto onde você sai do culto dizendo: Deus falou comigo e mudou a minha vida. A questão é se temos transformado o culto em belas apresentações, ou se realmente tendo estado presentes, dizendo: Deus, o mal está comigo, o mal está comigo, o mal está comigo. Forme a sua identidade em mim, forme a sua identidade em mim. A minha fé precisa que se forme uma identidade em mim, e a identidade de Cristo, cristocêntrico dentro do meu coração, e não egocentrismo, para que quando as adversidades vierem, ó Deus, eu continue firme e invicto. Segundo patamar da fé, individualidade. Primeiro, identidade. Segundo, individualidade. O povo peca fazendo um bezerro de ouro. E Moisés levanta-se para interceder pelo povo. Deus estava escrevendo uma história de Israel, cujo líder era Moisés. E Moisés diz algo para Deus: Deus, se o Senhor vai acabar com a história deste povo, eu não quero que a minha família, ou que eu perpetue, eu quero que o Senhor me acabe junto. Me acabe junto. Se o Senhor não quiser mais nada com eles, eu quero que o Senhor me apague do livro que o Senhor tem escrito. Ou seja, a minha história, a minha trajetória acaba aqui. Eu não sei se alguns de nós temos enterrado a nossa história, ou temos desistido de continuar escrevendo uma história, porque você sofreu um golpe. Existem algumas pessoas que sofreram alguns golpes em suas vidas e que elas hoje não escrevem mais a própria história. Elas vivem tentando consertar a do outro. A única maneira de você ser útil e instrumento de Deus é escrevendo a própria história. Não adianta você querer consertar a história de outras pessoas. Moisés abre mão do direito de ter uma história escrita por conta do fracasso do povo. Eu quero dizer uma coisa para você: traumas criam portas e janelas na alma. E essas janelas e portas vão desencadear misérias e situações indesejadas para a sua vida. Se você sofreu uma perda, uma traição, uma decepção, e você não foi reconstruído a partir disso, você pode estar vivendo uma vida sem individualidade. E se você não tiver uma vida eu não estou falando de individualismo, não estou fazendo uma apologia ao egoísmo, eu estou falando da sua identidade formada, galgando uma vida individual, onde você sabe que é o alvo de Deus e não as circunstâncias. Você é o alvo de Deus e não as circunstâncias. Primeiro projeto de Satanás, quando você passa por um problema, é fazer você esquecer que você é o alvo de Deus e fazer você achar que as circunstâncias são maiores que você. Deu para entender?
Vou dizer de novo. O primeiro projeto de Satanás, quando você passa por uma situação difícil, é fazer com que você esqueça da sua importância para Deus e que você maximize ou valorize a situação. Você é mais importante que tudo, ou não? É ou não é? Mas por que quando você está passando por uma situação difícil, o problema maximiza, o problema ganha proporção e você fica pequeno, igual uma formiga? Estratégia satânica. Por quê? Porque você perde a individualidade. Você é você. Não existe ninguém como você. Certo ou errado, bom ou ruim, Deus ama você e quer construir em você e quer fazer da sua vida uma história para a glória dele. E você não pode deixar a individualidade, você não pode deixar de existir e de escrever uma história por conta daquilo que te aconteceu ou aquilo que está te acontecendo. Você é o personagem dessa história. Você é o personagem. Acontecimentos mudam, capítulos mudam. Você não lê livros, capítulos mudam. Mas o personagem central que vive a história é você. E Moisés disse para Deus: Senhor, eu desisto de continuar a minha história. Aí eu quero fazer a grande pergunta: quem no nosso meio não tem sido mais o personagem da própria história? Quem no nosso meio, por causa de uma decepção, de uma traição, de uma frustração, de uma dificuldade, inabilidade de lidar com a realidade da vida, deixou de escrever a própria história? Eu vou dizer uma coisa para você: viver não é para qualquer um. Não. E é por isso que o Evangelho é tão grande, porque o reino de Deus é tão maravilhoso. E eu quero dizer uma outra coisa que eu não sei se você vai entender. Você sabe quando é que os judeus valorizavam culto, aliança, sacrifício? Só na Babilônia. Enquanto eles estavam em Jerusalém, eles desprezavam o culto, desprezavam o sacrifício, desprezavam o templo, abandonaram o templo. Sabe quando é que eles choravam? Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos quando nos lembrávamos de Sião. Vocês nos pedem para cantarmos as canções de Sião em terra estranha. Que a minha mão direita esqueça a sua força. Ó Sião, se eu me esquecer de ti. Sabe quando é que os judeus valorizavam Jerusalém e Sião? Quando estavam na Babilônia. Sabe quando é que os discípulos conseguiram compreender a grandeza do reino? Depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque antes, quando Jesus estava morto na cruz, era algo como pode ser. Queremos os pães multiplicados, queremos os mortos ressurretos, queremos os paralíticos andando e os cegos enxergando. Nós queremos um reino glorioso. Como é possível? Agora o nosso líder está morto. Não entenderam nada. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a eles, eles entenderam que o reino de Deus era mais que encher barriga e fazer paralítico andar. Eles compreenderam. Você consegue entender que as dificuldades da sua vida servam para quê? Para abrir a sua visão, abrir a sua mente, para que você enxergue a grandeza da sua vida e da história que Deus quer que seja escrita. É isso que nós temos que entender. As dificuldades que você vive não é para parar você, não é para estacionar você. As decepções que você já passou, está passando, não é para estagnar a sua vida, mas para que os seus olhos sejam abertos e você diga: existe vida sem o quê? Você pode dizer? Existe vida sem o de fulano, atenção de Beltrano, sem dinheiro. Existe vida sem, que mais? Existe vida sem. Existe vida sem aquela amizade, existe vida sem aquilo, existe vida. É para que a sua visão abra e você enxergue que você é o personagem principal da sua história. E o resto são só capítulos a serem escritos.
Você pode dizer amém? Você deixou de escrever a sua história por causa de algum trauma, alguma decepção, alguma falência, algum fracasso seu ou do outro? Quem aqui nunca fracassou? Levante a mão. Pois é. Nós estamos no meio de pessoas fracassadas. Não. Nós estamos no meio de pessoas que já fracassaram e que aprenderam. E que descobriram que você é maior que um erro, que você é maior que um fracasso, que você é maior que as suas personas e que você não precisa de papéis para desempenhar. Se você tem a identidade de Cristo, bem. Se não tem, vai adorá-la, vai amá-la, vai segui-la, vai persegui-la, mas não vai fingir que tem e nem vai criar uma outra parecida. E a individualidade, você saber que Deus tem uma história para escrever com você e que Ele quer fazer isso. Individualidade. Você é uma pessoa que cultiva isso? Ou será que você precisa? Você já notou quantas coisas Deus tem te mostrado que você precisa? Quando você sofre porque não tem, o Senhor te mostra, olha como você é dependente, olha como você precisa, olha como você necessita, olha, e você vai enxergando e você vai dizendo, Senhor, liberta-me desses grilhões, liberta-me dessas carências, eu preciso que o templo seja aqui dentro de mim, eu preciso que Cristo seja o centro da minha vida. Êxodo 32, 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Eu também desisto. Você já disse desisto na sua vida? Mas não foi para valer, né? Senão você não estaria aqui. Quem de nós já não disse uma vez, eu desisto? Eu jogo a toalha. Deus, não tenho mais força, não tenho mais reserva, não tenho mais. Aí, ele dá o segundo toque, como deu em Elias, e diz, levanta, come e bebe. Agora a segunda frase foi doída, hein? Porque o teu caminho será longo. Quem sabe alguns de nós gostaríamos que a segunda frase fosse, olha aí o carros de fogo. Porque o teu caminho será longo, você vai concluir a obra, porque o céu não é lugar de fracassados, o céu não é lugar de pessoas desesperadas e frustradas. O céu é lugar de vencedores, e eu e você temos entendimento que a nossa individualidade vai nos levar à vitória. Se você está passando um momento difícil, entenda, o problema não são as circunstâncias, é você esquecer de quem é você para Deus. Eu não quero fazer aqui apologia ao antropoformismo, nada disso, mas eu quero que você entenda João 3,16. Você pode dizer João 3,16? Aquele que crê nele não perece, mas tem a eternidade em si mesmo, diz Timóteo. O que nós precisamos entender é essa individualidade, onde o Espírito Santo tem com quem falar, com quem convencer, com quem dirigir, com quem amar, com quem disciplinar. O Espírito Santo tem alguém aqui dentro ou não tem? O Espírito Santo tem alguém aí dentro ou não tem? Ou será que ele tem a mãe frustrada, o pai acabado, o filho ressentido, o empregado chateado, o patrão ressentido? Como que é? Quem é que o Espírito Santo tem dentro de nós? Ele tem um ser individual que sabe que tem uma marcha, uma história para escrever. Amém? Deus responde a ele e diz assim, aquele que pecar contra mim, eu vou riscar do livro, vou interromper a história, do contrário não. Terceiro e último patamar da fé. Eu quero só dizer uma coisa sobre isso aqui.
Moisés dá a opção da jornada interminada, o fracasso operatório no contato com a realidade. Vou traduzir isso para você. Cuidado quando você tem dificuldade de ter uma dinâmica com a realidade e que você não se sai bem. Nenhum de nós fazemos as coisas de primeira mão de uma forma perfeita e total. Então, quando você está enfrentando um problema, é normal que você não tenha tanta habilidade quanto vai ter daqui a pouco. Então, não deixe os primeiros fracassos e as primeiras frustrações dizer para você que você é inapropriado. Repete isso para o seu irmão. O fracasso operatório que faz com que você vá operar sobre a realidade não pode fazer você desistir de forma alguma. Cuidado com o insucesso. Diga insucesso na comunicação com as aflições. Davi tinha comunicação com a aflição. Sabe como que Davi fazia? Porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Você já se comunicou com a dor? Você tem condições de comunicar-se com o sofrimento? Você consegue comunicar-se com a dificuldade, com o problema? As pessoas, elas começam a fugir da circunstância, mas elas não sabem para onde estão fugindo. Sendo que a Bíblia não diz que nós temos que fugir. A Bíblia diz que nós temos que enfrentar, que temos que ter o confronto. Então você não pode ter insucesso na comunicação com as aflições. Você tem que conversar com as aflições, elas são suas, não são minhas. As minhas são minhas, as suas são suas. E você tem que comunicar-se com ela. E aí, chegou, tá tudo bem, como é que tá? Ei, mas você é terrível, hein? Você me pegou em mau lençol, não estava preparado. Não. Devia, tá? Capacete da salvação, mas não estou, a coisa está meio fora de ordem, mas tudo bem. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai me fazer passar por crise, já sei. Quais são as crises? Nulidade, achar que eu não sou nada, que Deus não me ama. A próxima crise, deixa eu me recordar, eu estou me recordando da outra vez que eu passei. Bom, primeiro você vai me fazer, tá? Satanás vai fermentar um pouquinho, depois isso, depois aquilo, depois, tá, entendi o trajeto. Às vezes você passa por uma situação como se você nunca tivesse passado. Nós sabemos todos os estratagemas de Satanás. Tudo que ele vai fazer, o que ele vai usar. Não é nada tipo coisa de outro mundo. Ele vai tentar o quê? Humilhação. Depois ele vai tentar a rebelião. Fazer que você fique revoltadão. Depois o que ele vai tentar? Aí ele vai te abater de novo. Fazer com que você se sente um lixo. E depois ele vai querer que você se vitimize. É porque eu não tinha condições, é porque você e eu, nós sabemos as estratégias dele. Então, quando as aflições vêm, seja bem-vinda, vamos lá, quais são os seus percursos? Vou dizer que, rebelião não dá certo, porque eu estou mais quebrado que arroz de terceira, diante de Deus. Outra coisa, vitimização não, porque eu sei que não tem nada de vítima aqui. O que mais que você quer, que você pretende? Vamos ver. Tá, não dá certo. Vamos lá para o altar direto e vamos resolver esse problema. Você conhece ou não conhece as estratégias de Satanás e todas as ondas que ele faz nos percursos dele? Cuidado com o insucesso na comunicação com as aflições. Comunique-se com a dor, comunique-se com a aflição. Por quê? Porque a sua fé é maior do que aquilo que vem sobre você, ou não é? É ou não é? A fé é maior do que as suas aflições? Então você não tem que ter medo de aflições, porque Jesus diz, no mundo passareis por... Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz ele. Terceiro e último, eu quero que você vá comigo, em Êxodo 33, 18. Diga assim para você mesmo, eu preciso gerar recursos para a fé. Recursos para que a fé seja uma fé estabelecida. Terceiro e último. Primeiro rudimento da fé é você ter identidade. Segundo, individualidade. Terceiro, querer saber de Deus. A gente quer saber de tanta coisa, a gente vai emburrecendo. A melhor maneira da sua fé ficar firme é você querer saber de Deus. Moisés havia
tido de Deus vários recursos e benevolências. E agora ele queria ver a face de Deus. Ele queria mais de Deus. Ele queria a glória de Deus. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua face. Aí o Senhor diz a ele: não posso mostrar a minha face, porque nenhum ser humano viu a minha face e e continuou vivo. O que eu posso te mostrar, Moisés, de mim, é o que eu vou te dizer agora. Surpreenda-se. Sabe o que é que Deus disse que ia mostrar a Moisés? A bondade, a misericórdia, as inclinações e determinações de Deus. Tudo que Deus já havia mostrado para Moisés. Tudo. Sabe o que Moisés viu na fenda daquela rocha? Tudo que ele já tinha experimentado em sua vida. Senhor, eu quero ver a sua glória. A minha glória, Moisés? Minha glória está na minha bondade no meio dos seres humanos. A minha bondade está na minha misericórdia. A minha bondade está em compadecer-se de quem eu quero e ter misericórdia de quem eu quero. Essa é a minha face, essa é a minha glória. Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. O terceiro degrau da fé é nós sermos ávidos por conhecermos mais e mais e mais e mais de Deus. E conforme nós vamos conhecendo mais de Deus, você vai dizendo o seguinte: peraí, eu já vi isso. Peraí, eu já vi isso. Peraí, eu já vivi isso. Eu não estava tão presente, estava meio abduzido, mas eu já vivi tal misericórdia. Eu já vivi tal amor. Eu já vivi tal graça. Eu já vivi tal bondade. Ele se manifestou para mim. Deus, com toda a inteireza dele, que pôde mostrar a você, se manifestou a você no primeiro dia de conversão. E você vai descobrindo o que você já sabe. Você vai descobrindo que você já viveu, que Ele é amor. Como assim Ele é amor? Ele sempre foi o meu grande amor, que Ele é o meu protetor. Como assim Ele sempre me protegeu? E você vai descobrindo coisas de Deus que Ele fez por você, que você não havia notado, que Ele falou com você e você não havia ouvido, e que Ele demonstrou para você, mas você estava tão ocupado com tantas outras coisas que você não percebeu. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. E Ele diz assim: eu já dei tudo o que vocês poderiam conhecer de mim. E esse conhecimento tem nome. Esse é o caminho. É o verbo, é a vida, é a luz, é o alfa e o ômega, é a água, é o muro contra a tempestade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que é poderoso para abrir o livro. Ele é o conhecimento. Tudo que eu quero que vocês conheçam de mim está nele, tudo resumido nele. É nele. É nele, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. A igreja dele tem o deixado de lado. A igreja dele tem aderido às performances, às etimologias. A igreja dele tem aderido a tudo menos a ele. Moisés diz: eu quero ver a sua glória. Minha glória está na minha bondade. Minha glória está na minha compaixão. Minha glória está na minha misericórdia. Você quer ver Deus? Nós vemos Deus todos os dias. Versículo 19, Êxodo 33, porém disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Jesus é essa bondade, diga amém. Essa bondade veio a essa terra e viveu nessa terra e passou por essa terra e está hoje em nossos corações. E ele diz assim: e eu proclamarei o nome do Senhor diante de ti. O meu nome e quem eu sou vai adiante. O grande eu sou, o Emanuel de Deus. Aí ele diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecerei de quem eu compadecer. Eu e você. Eu e você.
Eu estou aqui e você está aqui pela compaixão e misericórdia dele. Ou será que é por causa de algum feito meu ou seu, ou alguma habilidade, ou algum adjetivo? Ele teve misericórdia de mim e de você. Isso tem sentido para você? Hã? Você quer ver Deus? Quer ver mais de Deus? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Graça, favor, proteção, amor, compaixão, misericórdia, benevolência, paciência. Olha para a sua vida. Você está vendo Deus? Você está vendo Deus ou será que você está vendo um crente? Quem que você vê quando você olha para dentro de você? Você vê um crente? Cheio de si, cheio de orgulho, de arrogância? Ou será que você vê Deus, a graça dele, o amor dele, o favor dele, a misericórdia dele, a bondade dele, a paciência dele, a pedagogia da fé, que é a arte de ensinar a crianças a crer? Quem nós temos visto quando olhamos para dentro de nós? A minha fé e a sua fé precisa do primeiro rudimento, que é a identidade de Cristo em nós. O segundo, que é a individualidade. E o terceiro, que é essa busca por Deus em nossa vida, em nosso viver diário. Querer mais de Deus, querer buscar a Deus acima de tudo. Querer Cristo. De 0 a 10, o quanto você quer de Deus? O quanto você quer de Deus? E ele diz assim: tudo que você quer de mim já está na sua vida. Basta você abrir os olhos. Basta você abrir os seus ouvidos. Basta você apurar os seus sentidos e você começar a usufruir de tudo aquilo que eu tenho te dado. Eu tenho te amado, tenho te protegido, eu tenho te abençoado, eu tenho estado contigo, eu tenho, mas muitas vezes você não enxerga, você não vê, você não entende, você não me compreende. Você muitas vezes vive uma vida isolada dos meus propósitos. Por quê? Porque você centraliza um objetivo. A minha centralização é um todo, diz o Senhor, não é apenas um objetivo. E eu termino essa mensagem da maneira que eu comecei. Não centralize uma necessidade, não centralize um objetivo. A sua centralização é o propósito de Deus. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, eu quero tudo o que o Senhor quer para mim. Eu quero ter uma fé rudimentada. Eu quero ter uma fé que tenha a identidade de Cristo. Uma fé que tenha individualidade de tudo, de situações e circunstâncias. Eu quero ter uma fé que me faça buscar mais e mais do Senhor, te encontrando. Hoje você encontrou Deus? Amém? Você encontrou Deus no amor que te cerca, na proteção. Você encontrou Deus no abrigo, você encontrou Deus na alegria, você encontrou Deus. É a glória dele. A glória de Deus é a bondade dele. A glória de Deus é a misericórdia dele. A glória de Deus é a compaixão dele. Isso deve nos alegrar, isso deve nos afetar, isso deve nos conduzir. Hoje você pode ter razões para estar triste, preocupado, mas eu quero te dar uma razão para você descansar no Senhor. Ele está presente na sua vida. Você só precisa enxergar. Não deixe os atrativos da vida tirar o brilho do Senhor Jesus da sua vida. Jesus ama você. Jesus ama você. Eu quero dizer que nessa jornada chamada vida, muitos irão perder o fio, o caminho, porque não conseguiram os 3 patamares da fé. A busca por Deus, a individualidade e a identidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus. Oh, babachia. Uma fé que remove montanhas.
Uma fé. Uma fé. Dependente. Totalmente de ti. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos se a nossa identidade está falsificada, meu Senhor. Perdoa-nos quando queremos uma fé robusta, baseada numa identidade forjada pela concepção humana. Espírito Santo, forma em nós uma identidade de Cristo. O que somos, somos. O que não somos, não somos. Que jamais precisemos, meu Senhor, mentir ou forjar algo para que alguém veja. Senhor, dai-nos a individualidade, entendemos e compreendemos que somos individuais para o Senhor, que somos individuais para o Senhor, que somos individuais para o Senhor, que somos seres distintos de tudo e de todos, e que a nossa fé leve-nos a conhecermos a glória do Senhor nesta terra, e a sua bondade e a sua misericórdia. Eu quero te pedir por aqueles que estão cansados e sobrecarregados, por aqueles que estão desanimados, meu Deus, aqueles que por tentações e por setas malignas se deixaram levar pela religiosidade, pelas mentiras pregadas à própria alma, e que neste momento fazem um concerto contigo, meu Senhor. Se você precisa fazer um concerto com Ele, faz um concerto com Ele. Diz para Ele: eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou. Eu só sou aquilo que tu dizes que eu sou. Eu quero ouvir de ti, meu Senhor. Eu não quero ser nada, entende? Eu não quero ser nada. Me faz esquecer desse negócio de querer ser. Eu quero só ser o teu templo. Eu quero ser o teu terreno. Eu quero ter a tua semente. Eu quero me desprender disso tudo. Eu quero esquecer de tudo ao meu redor. Eu quero ter um encontro individual contigo agora. Eu e o Senhor.